Imagina a cena. É de manhã cedo. O sol ainda não esquentou direito. Uma multidão se juntou ao lado de fora de um palácio. Tem gente de todo tipo. Pescador, comerciante, soldado aposentado, mãe com filho no colo, e o governador romano aparece lá na varanda com 2 homens ao lado. Um deles é Jesus de Nazaré, pregador, curador, homem que nunca matou ninguém, nunca roubou nada, que pregava amor ao próximo e perdão aos inimigos. E o outro é Barrabás, assassino, líder de uma revolta sangrenta, um homem com sangue nas mãos, literalmente. Pôncio Pilatos olha para a multidão e faz uma oferta generosa. Era de costume soltar um prisioneiro na Páscoa, e ele ia deixar o povo decidir. Democracia direta, do estilo romano. A voz do povo. A famosa voz de Deus. E a multidão votou. Barrabás ganhou. Por aclamação popular, o assassino foi para casa e o inocente foi para a cruz. E esse momento em específico, é talvez o exemplo mais antigo e mais perturbador do que a democracia pode fazer quando a multidão está com raiva, quando a multidão está manipulada, ou quando a multidão simplesmente não pensa. Hoje a gente vai falar sobre democracia, mas não do jeito que te ensinaram na escola. Não aquele papinho bonito de governo do povo, pelo povo ou para o povo. Não aquela aula de educação cívica que te fez dormir em cima da carteira. A gente vai falar do Deus que falhou. Existe um livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, escrito por Hans Hermann Hoppe, economista e filósofo alemão. O cara não é exatamente o sujeito mais amigável de se ler. Ele é denso, técnico e vai na jugular sem dó. Mas a tese central dele é simples o suficiente para machucar. A democracia, segundo Hoppe, não é o sistema mais justo que a humanidade inventou. É o sistema que tem a aparência de justiça enquanto produz os piores resultados possíveis no longo prazo. Porque ela coloca o poder nas mãos de quem sabe convencer, e não nas mãos de quem sabe governar. E é por isso que ela transforma o eleitor num ser de horizonte curtíssimo. Porque ninguém vota pensando em 50 anos. Você vota pensando no próximo mês, no seu bolso de agora e na raiva que você está sentindo hoje. Você não precisa concordar com tudo que Hoppe fala. Eu também não concordo. Mas a pergunta que ele faz é legítima demais para ser ignorada. Se a democracia é o melhor sistema possível, por que ela continua entregando resultados tão ruins com tanta consistência? E aqui deixa eu te parar um pouquinho, porque eu sei o que você está pensando. Ah, mas é melhor do que a ditadura? Ah, mas pelo menos eu posso votar. Ah, mas Churchill disse que a democracia é o pior sistema possível, exceto todos os outros. Sim, eu sei, eu conheço esse discurso, e a gente vai falar sobre ele. Mas antes a gente precisa ser honesto sobre uma coisa que todo mundo sente, mas ninguém fala em voz alta. A democracia do jeito que existe hoje não está funcionando. Aqui vai uma informação que vai te deixar levemente incomodado. A democracia foi inventada pelos gregos. Os maiores filósofos gregos, os caras que viveram dentro dela, que respiraram ela, que viram ela funcionar de perto, eram contra. Platão odiava a democracia, e Platão não era um idiota. Era provavelmente o maior pensador que já existiu. E ele viveu em Atenas, a democracia original, a mãe de todas as democracias, e depois de ver o que ela fez, ele escreveu a República e colocou a democracia como o penúltimo estágio antes da tirania. Não como um estágio bom, mas como um estágio ruim que vem antes do pior. No modelo de Platão, a democracia começa bonita, liberdade, igualdade, participação, mas aos poucos ela vai se degradando. As pessoas começam a confundir liberdade com ausência de responsabilidade, populismo toma conta, os políticos começam a prometer tudo o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa, e aí chega um momento que surge aquele cara que fala mais alto que todos, que promete mais que todos, que sabe usar o medo e a raiva melhor do que todos. E esse cara vira tirano. Platão descreveu isso no século IV a.C. Você leu esse parágrafo e provavelmente pensou em alguém. Pois é, o velho Platão estava certo, mas ele é chato de ler, então a gente ignorou ele e continuou acreditando no conto de fadas. Sócrates, o professor de Platão, pagou o preço mais alto. Foi condenado à morte por um tribunal democrático, por um júri popular de 500 atenienses que votaram pela sua execução porque ele fazia perguntas inconvenientes e ensinava os jovens a pensar. A democracia de Atenas matou o maior filósofo da história, porque a maioria não gostou do que ele tinha a dizer. Democracia do povo, pelo povo e para o povo, desde que o povo concorde com a maioria. Voltemos à cena do começo, porque ela é mais profunda do que parece. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era inocente. O texto bíblico deixa isso claro. Ele disse às claras que não achava motivo para condenar o homem. Lavou as mãos, literalmente. Que é uma metáfora que usamos até hoje quando a gente quer se distanciar de uma decisão errada que a gente tomou mesmo assim. Mas ele deixou a multidão decidir. Por quê? Porque era mais fácil, porque era politicamente seguro, porque se a multidão votasse, a culpa era da multidão, e a multidão votou mal.
Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que a multidão votou em Barrabás? Historiadores e teólogos têm debatido isso há séculos. Uma hipótese mais interessante é que Barrabás era um zelota, um rebelde contra a ocupação romana. Para a parte da multidão, ele era o herói. A resistência era o cara que pegou as armas enquanto Jesus ficava falando de paz, de perdão e do reino que não é deste mundo. Jesus era complicado demais e Barrabás era simples. Barrabás tinha uma mensagem clara: a gente contra eles. E quando você coloca uma mensagem simples contra uma mensagem profunda, em eleição popular, a mensagem simples quase sempre ganha. Isso não mudou nada nos 2000 anos desde aquela manhã. A democracia, por sua própria natureza, favorece a mensagem simples, favorece a emoção sobre a razão, favorece o candidato que faz você sentir alguma coisa em vez do candidato que te explica alguma coisa, porque explicar é difícil, sentir é fácil, e eleger é só sentir por alguns segundos dentro de uma cabine. Tem um conceito na ciência política que se chama ignorância racional. Soa acadêmico, mas a ideia é simples e um pouco devastadora. Pensa comigo. Você vai votar amanhã. Seu voto é 1 entre 100 milhões. A chance do seu voto específico decidir a eleição é estatisticamente 0. Então faz sentido você gastar 200 horas estudando para cada candidato, para cada proposta, cada histórico e para cada política pública? Racionalmente, não. Racionalmente, o custo de se informar direito é alto demais em relação ao benefício do seu voto individual. Então, a maioria das pessoas não se informa. E não é porque são burras ou preguiçosas. É porque estão sendo racionais dentro das regras do jogo. O resultado é que a maioria das pessoas vota com base em impressões superficiais, em como o candidato aparece na televisão, em piadas que circulam no WhatsApp ou no Instagram, com raiva de alguma coisa que aconteceu no mês anterior, em lealdade de time que foi passada de pai para filho. E é exatamente assim que você escolheria um time de futebol, não com análise fria, mas com emoção. E só depois a gente fica surpreso quando as coisas dão errado. Não deveríamos. A gente está usando o mesmo processo de escolha que usamos para decidir qual série vamos assistir na Netflix, para escolher quem vai controlar o orçamento de um país inteiro. Aqui as coisas ficam ainda mais estranhas. Alex Tocqueville, francês do século XIX, um dos caras que melhor analisou a democracia americana quando ela ainda estava começando, previu um problema que ele chamou de a tirania da maioria. A ideia é a seguinte: numa democracia, a maioria decide, e isso parece justo. Mas e quando a maioria decide oprimir a minoria? E não estou falando de coisas abstratas, estou falando de casos históricos e concretos. A maioria dos americanos do sul dos Estados Unidos apoiava a segregação racial. Era a vontade democrática da maioria local. Era o que as pessoas votavam. E era profundamente injusto. Tocqueville viu esse risco 200 anos atrás e apontou o dedo. A democracia sem limites não protege a liberdade, ela pode destruí-la, com o mesmo mecanismo que supostamente deveria a garantir. 51% podem legalizar o que quiserem contra os 49% restantes, e se chamar de vontade do povo. E é por isso que democracias funcionais precisam de coisas que não são democráticas, constituições que limitam o que a maioria pode fazer, tribunais que podem anular leis populares, direitos individuais que não podem ser votados para fora da existência. E em outras palavras, a democracia precisa ser limitada para funcionar. E quando ela é limitada, ela não é mais a democracia pura que a teoria descreve. É um sistema remendado tentando se segurar. E agora vamos parar de falar de filosofia grega e histórias antigas por um segundo. Vamos falar do seu celular. Você sabe o que funciona no feed do Instagram, do TikTok ou do YouTube? O algoritmo prende o que te mantém na tela por mais tempo. E o que mantém as pessoas na tela por mais tempo não é informação verdadeira e equilibrada. É o conteúdo que provoca reação emocional, reação forte, raiva, medo, indignação ou escândalo. Então o algoritmo te serve cada vez mais conteúdo que te deixa com raiva, cada vez mais conteúdo que confirma o que você já acredita, cada vez mais conteúdo que transforma o lado oposto em monstro. Você passa 2 anos sendo alimentado por esse sistema, e depois entra numa cabine eleitoral. Você acha que vai votar com cabeça? Você vai votar com o que o algoritmo construiu dentro de você. Sua opinião política, em grande média, foi fabricada por uma empresa privada que quer que você fique na tela por mais tempo para vender mais anúncios. E você chama isso de escolha democrática. Isso não é culpa do algoritmo. O algoritmo está fazendo o que foi programado para fazer. O problema é estrutural. É que a democracia foi desenhada para um mundo onde a informação era lenta, cara, e chegava em papel. No mundo onde a informação é rápida, barata e infinita e foi projetada para te viciar, ela não funciona do mesmo jeito. As regras do jogo mudaram, mas o jogo continua o mesmo. Aqui tem um ponto de vista que vai ser muito impopular.
Quando a gente reclama da democracia, a tendência é culpar os políticos. São todos corruptos, são todos mentirosos. Se tivesse gente honesta no poder, seria diferente. Talvez não, porque o sistema seleciona para a corrupção. Pensa bem, para chegar ao poder numa democracia moderna, você precisa de dinheiro. Dinheiro pra caramba. Dinheiro que vem de algum lugar, de empresas, de grupos de interesse, de doadores que querem algo em troca. Desde o início, você já está em dívida com alguém que não é o eleitor. Depois você precisa ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, você precisa de votos. Para conseguir votos, você precisa de mensagens simples, emotivas, que dividam o mundo entre mocinhos e vilões. Você precisa de um inimigo. Você precisa de promessas que soem bem, mesmo que sejam impossíveis. O político honesto que fala a verdade difícil, a verdade que não tem dinheiro para isso, que vai doer, que vai levar 20 anos, perde para o político desonesto que promete o paraíso em 2 anos. Então o sistema expulsa a honestidade e promove a mentira. Não porque as pessoas são ruins, mas porque as regras do jogo incentivam isso. Você não colocaria pessoas honestas e gananciosas no mesmo sistema e esperaria que a honestidade vencesse com consistência. Especialmente quando os gananciosos são mais dispostos a fazer o que for preciso. A democracia não está falhando apesar dos políticos que produz. Ela está produzindo exatamente os políticos que o sistema incentiva. Eu sei o que você quer perguntar. Tá, mas qual a alternativa correta? Ditadura? Monarquia? Anarquia? E aqui é onde a honestidade intelectual exige que a gente dê um passo para trás. Winston Churchill tinha razão quando disse que a democracia é o pior sistema exceto todos os outros que já foram tentados. E isso não é um elogio fraco. É uma observação histórica e importante. Os regimes que substituíram a democracia no século XX produziram coisas como Wall Street, Gulag, o Grande Salto Adiante na China, Camboja, produziram coisas que fazem qualquer eleição mal feita parecer levíssima por comparação. Então não estou dizendo que existe um sistema perfeito esperando para ser descoberto. Não estou dizendo que você devia preferir um rei ou um ditador iluminado tomando decisões por você. Estou dizendo outra coisa. Estou dizendo que tratar a democracia como sagrado, como se ela fosse perfeita, como se criticá-la fosse quase que heresia, é exatamente o tipo de pensamento que impede que ela melhore. Qualquer coisa que você não pode criticar, você não pode consertar. E se a democracia virou religião? Se questionar ela é considerado perigoso, antidemocrático, subversivo, então ela se tornou exatamente o tipo de dogma cego que ela veio supostamente substituir. O Deus que não pode ser questionado não é um Deus de verdade, é um ídolo. Vamos voltar para o começo. Barrabás ou Jesus? Tem uma leitura teológica desse episódio que é muito conhecida, mas tem uma leitura política que é igualmente válida. Jesus representava algo perturbador. Ele dizia que o reino que importava não era o político, que o poder temporal era ilusório, que o caminho era interno, era de transformação pessoal, era de abrir mão do ódio e da vingança em favor de algo mais difícil e mais profundo. Barrabás oferecia o oposto, resistência, ração, o inimigo era claro, narrativa simples de oprimido contra opressores. Qual deles é mais fácil de vender numa praça pública? Qual deles você conseguiria colocar num pôster de campanha? E a multidão não escolheu Barrabás porque era estúpida ou malvada. Escolheu porque Barrabás fazia sentido imediato. Porque Jesus exigia demais do lado de dentro de cada pessoa que ouvia. Porque transformação real é difícil e revolução é excitante. E isso é o coração do problema democrático. A democracia, como sistema de escolha coletiva, tende a favorecer o emocionalmente satisfatório sobre o que é racionalmente correto. Tende a favorecer soluções rápidas sobre reformas lentas. Tende a favorecer o inimigo claro sobre o problema complexo. Não porque as pessoas são ruins, mas porque o sistema não foi desenhado para lidar com problemas que levam gerações para resolver. Foi desenhado para lidar com a vontade do povo, e a vontade do povo opera em ciclo eleitoral. 4 anos, 5 anos e então recomeça. Problemas climáticos, dívidas geracionais, degradação institucional e educação, nada disso se resolve em 4 anos. Mas é em 4 anos que você precisa de resultado para mostrar para o eleitor. Então você empurra o problema para a frente e coloca no pacote o que vem depois. E aqui está algo que ninguém fala abertamente. A democracia assumiu nas últimas décadas a função psicológica de uma religião. Tem dogmas que não podem ser questionados, tem hereges que são expulsos do debate político, tem rituais sagrados, o voto de posse, a transferência de poder, tem um vocabulário próprio que funciona como linguagem litúrgica, tem crentes fervorosos e infiéis que devem ser convertidos ou silenciados. Quando você questiona a democracia de forma séria, não como um discurso de golpista, mas como questionamento filosófico e genuíno, você é tratado como alguém que disse um palavrão na missa. E isso é exatamente o que acontece com qualquer sistema que vira religião. Ele para de ser examinado, para de evoluir.
Para de responder às críticas com argumentos. Começa a responder com acusações. Você é antidemocrático, o que é equivalente a você é herege. Mas os maiores pensadores da história, Platão, Sócrates, Tocqueville, Hope, examinaram a democracia com rigor e encontraram problemas reais. Não porque queriam destruí-la, porque a levaram a sério o suficiente para não aceitar ela como resposta definitiva. Um sistema que não pode ser defendido, nunca criticado, esse sistema já perdeu. Porque quando a crítica vira crime, a crise vira surpresa. Então chegamos perto do fim, e você deve estar esperando a parte onde eu te ofereço uma solução, um caminho, uma esperança, alguma coisa construtiva para segurar no final. Vou ser honesto com você, não tenho solução pronta, e desconfie profundamente de qualquer pessoa que tenha, porque o sujeito que diz, eu sei como consertar a democracia, ou eu sei o sistema que vai substituí-la, esse sujeito está usando o mesmo argumento que todos os charlatões da história usaram. Confie em mim, eu sei o caminho. O povo não sabe, mas eu sei. O que eu tenho são observações. A primeira, o voto é necessário, mas não o suficiente. Uma democracia que só conta com o voto está dependendo do eleitor mais desinformado, mais manipulável e mais emotivo para tomar as decisões mais importantes. Isso não é crítica ao povo, é uma crítica à ingenuidade de achar que um mecanismo eleitoral sozinho produz um bom governo. A segunda, as instituições importam mais que os líderes. O que segura uma democracia não é o candidato certo, é a solidez das instituições que limitam o que qualquer candidato pode fazer. Quando você deposita tudo em um líder, você está pedindo por exatamente o tipo de coisa que a democracia deveria prevenir. Terceira, lucidez não é cinismo. Enxergar os problemas do sistema não significa que você devia desistir de participar. Significa que você devia participar sem ilusões, com os olhos abertos, sem achar que o voto resolve tudo e sem achar que ele não resolve nada. Mas antes de encerrar, deixa eu te deixar com uma imagem. Pôncio Pilatos, o cara que lavou as mãos, a gente lembra dele como um vilão. Mas se você olhar com calma, ele é algo muito mais perturbador do que um vilão. Ele é um homem que sabia a coisa certa a fazer e não fez, não por maldade, mas por conveniência política, por medo da multidão, por cálculo de curto prazo. Ele terceirizou a decisão moral, e a multidão tomou a pior decisão possível. Pilatos é o arquetipo do gestor moderno, do político que sabe que a medida necessária é impopular e não a toma, do executivo que deixa o focus group tomar as decisões, do cidadão que vota no menos pior porque qualquer outra opção é complicada demais para defender. A democracia nos deu a possibilidade de sermos todos Pôncios Pilatos, de lavar as mãos, de dizer não, não fui eu que decidi, foi o sistema, foi a maioria, foi a vontade do povo. E aí o inocente vai para a cruz, e ninguém é culpado, porque todo mundo votou. Então a democracia, o Deus que falhou ou nunca foi o que prometeu ser? Talvez a pergunta certa não seja se a democracia funciona. A pergunta certa é, funciona para quê? Para quem? Em quais condições? Com quais limites? Com quais proteções? Porque o sistema de governo não é uma fé. Não precisa de crentes, precisa de críticos honestos que examinam sem parar, que identificam onde ele está falhando, que propõem ajustes sem achar que o próximo eleito resolverá tudo. 2000 anos atrás, a multidão votou. Não porque eram monstros, porque eram humanos, porque estavam com raiva, com medo, com esperança no candidato errado, manipulados por líderes que tinham interesses no resultado. E o homem inocente foi para a cruz. A próxima eleição está chegando. A pergunta não é em quem você vai votar. A pergunta é, você é a multidão ou você é Pilatos? E honestamente, a diferença pode não ser tão grande quanto você pensa.